Eu gosto de pensar que tem duas perguntas que, se você souber responder em muitos detalhes, isso significa que você sabe quase metade da matéria do Enem. Então, nesse vídeo, eu quero te falar 5 técnicas para você se tornar ultra produtivo nos estudos, ou seja, com menos tempo você vai conseguir estudar mais que as outras pessoas, e depois disso eu quero te falar como que essas técnicas se relacionam com essas duas perguntas. Então vamos para a primeira técnica de produtividade, que eu vou chamar de mutirão sozinho. Mutirão na vida real é quando você tem uma lista de pendências enorme, por exemplo, na área da saúde, tem um monte de cirurgia pendente, e aí você marca um dia para fazer o máximo de cirurgias possível para reduzir essa lista de pendências. E aí a vantagem de se fazer isso é que você reduz drasticamente as suas pendências em apenas um dia. E é claro que para o Enem, no caso, você vai fazer sozinho, mas é possível fazer algo assim. E a viabilidade de se fazer isso está vinculada ao fato de que para cada matéria você tem um ranking, que é uma lista de cada bloco que cai no Enem, com a frequência de quanto caiu nos últimos anos. E nessas listas, nesses rankings, você vai ver que alguns blocos caem muito mais que outros. E fora isso, para a prova do Enem tem uma característica que vários desses blocos que caem muito são simultaneamente fáceis. Então é algo que você consegue ver rapidamente em pouco tempo e traz um grande benefício para a prova. Então a primeira dica é bem simples, eu vou até te dar a parte dela pronta já já, e é a seguinte: faz uma lista dos blocos que caem muito na prova e que são fáceis e que dá para você aprender rápido. Tenta fazer o máximo possível em um dia, e fazendo isso você pode cortar grande parte do seu cronograma. Então, um cronograma que ia demorar 3 meses passa a demorar 2 meses, porque nos primeiros dias você fez esse mutirão sozinho. E aí, por acaso, no canal eu já tenho o roteiro para você fazer isso para 4 matérias. Então você pode ver 50% da matéria. O que são esses 50%? São os blocos fáceis e que caem muito para cada matéria em apenas um dia. E eu tenho pronto aqui no canal o roteiro de 50% de biologia em um dia, 50% de química em um dia, 50% de história e 50% de linguagens. Você dá uma olhada nesses vídeos, eles fazem com que você tire da frente uma parte imensa da matéria em pouquíssimo tempo, e aí eu tô para fazer esse ano ou os 50% de matemática ou 50% de geografia. Ainda estou decidindo. Você dá uma olhada nesses vídeos e comenta neles qual você gostaria que eu fizesse. E aí eu vou deixar os vídeos com esses roteiros na descrição, você vai lá e dá uma olhada. E uma outra coisa importante a ser falada aqui é o seguinte: se você conseguir fazer esse roteiro de metade da matéria em um dia, depois você tenta, depois de alguns dias, fazer uma revisão ativa desse roteiro. E aí você não vai demorar o dia inteiro, você vai demorar alguns minutos e vai ver o tanto que você lembra. No momento que você consegue fazer uma revisão ativa completa desse roteiro, você está muito melhor preparado para a prova, porque você meio que já eliminou o básico bem feito. E aí você pode investir o seu tempo em melhorar suas fraquezas, em fazer um monte de questão e aprender aqueles tópicos mais difíceis. Então essa foi a primeira técnica. Vamos para a segunda técnica, que eu vou chamar aqui de chega de aula longa. Então quem me acompanha há um tempo sabe que eu acabei de me formar na medicina da USP, e lá tinha uma coisa que eu detestava, que eram aulas de 4 horas. Já é comprovado que a nossa mente, o nosso cérebro, ele não consegue manter a atenção muito mais do que de 20 a 40 minutos. Então, mesmo que você seja uma pessoa dedicada, esforçada, focada, depois de um tempo acaba a sua concentração e a sua taxa de retenção e de aprendizado reduzem demais. Então, passa a ser insensato aulas longas, aulas maiores que 1 hora, porque você simplesmente não vai estar aprendendo grande parte dessa aula. Uma das soluções para você é parar de ver aula longa, pelo menos agora nesse final do ano, que você já não tem tempo, e principalmente para tópicos que são mais fáceis, que você consegue aprender sem ver uma aula gigantesca. E aí eu vou te dar 3 dicas aqui dentro dessa técnica para você conseguir evitar as aulas longas o máximo possível. Então a primeira dica é: pega o meu ultracronograma, o meu cronograma, e nunca estuda aula de um bloco completo. Estuda aulas menores dos tópicos, aulas rápidas, vídeos curtos. Então dentro do cronograma você vai ver 169 blocos, mas você nunca vai procurar uma aula do bloco. Você vai ver quais tópicos tem dentro desse bloco, que está descrito lá no cronograma. Você vai ver até que alguns tópicos têm uma marcação de mais importantes, e vai procurar uma aula específica só para o tópico. E aí você vai ver que você vai estar trocando uma aula de 2 horas de ecologia, por exemplo,
por 4 aulas de 10 minutos cada para os tópicos mais específicos, tópico do tipo pirâmide ecológica, relações interespecíficas, e você vai aprender o que é importante em muito menos tempo. E aí a segunda dica, e para fazer essa você precisaria de um ranking que tem disponível no meu Ultra Cronograma, por exemplo, vou deixar na descrição, e a dica é a seguinte: você tem os blocos mais importantes, que caem mais, que estão no topo do ranking, e você tem os blocos menos importantes no final do ranking. Não gasta muito tempo nos blocos que estão embaixo do ranking. Não vai ver aulas de 2 horas para blocos que quase não caem na prova. Agora, se eventualmente se estiver ruim num bloco lá do topo do ranking, sei lá, um dos 5 primeiros blocos que mais caem na prova, aí você pode se dar o luxo de ver uma aula mais longa, porque importa muito mais para sua prova. Mas você não quer gastar 2 horas à toa num bloco que quase não cai. E aí a terceira dica, ainda dentro dessa técnica, é comece a estudar por perguntas orientadoras. Eventualmente é muito mais prático, em vez de você jogar o nome de um bloco ou de um tópico no YouTube ou procurar uma aula em alguma plataforma, é muito mais prático você fazer uma pergunta específica no buscador. Então você vai lá, você tem uma dúvida, você pergunta: o que é isso? Como funciona isso? E você já acha uma resposta escrita, bem reduzida e às vezes até mais fácil de entender, que vai ser muito mais rápido de você ver do que ver um vídeo inteiro do assunto. E aí tem gente que vai argumentar que o que você acha na internet não é muito seguro, não é confiável. Assim, quanto mais você fizer isso, mais você vai conhecer as fontes que são boas e as que são ruins. Com o tempo você sempre vai usar só as fontes boas, e você pode fazer a mesma pergunta e olhar a resposta em lugares diferentes, e comparar a resposta se fez sentido ou não. Então essa foi a segunda técnica, que é evite vídeos longos quando for possível, né, quando você tiver outra opção. E vamos para a terceira técnica, que tem a ver com interdisciplinaridade, que é algo que cada vez cai mais nos vestibulares, mas as escolas ainda não estão preparadas para ensinar, e você não só pode aprender esse assunto, como você pode tornar a sua vida mais produtiva com ele, do jeito que eu vou te falar. E a técnica é muito simples, e eu já vou te dar um exemplo prático, e é basicamente o seguinte: você está estudando um assunto, e aí você vê, enquanto está estudando esse assunto, que ele tem uma interface, ele tem uma conexão com vários outros assuntos, de diferentes blocos, de diferentes matérias, e às vezes até de diferentes áreas do conhecimento. E aí, quando isso acontecer, você vai aproveitar para estudar esses outros assuntos nesse mesmo momento que você está vendo o assunto original. E fazendo isso, você vai ganhar tempo, já vou explicar por quê, e vai estar aprendendo com muito mais profundidade o assunto original, além de já estar estudando interdisciplinaridade. E aí você vai ganhar tempo, porque se você fizer isso, primeiro, talvez você nem precise estudar em detalhes esse outro assunto em outro momento, que você já está vendo agora. Se por um acaso você já tinha estudado antes aquele assunto, você já está fazendo uma revisão simultaneamente a esse estudo atual. Então você não vai precisar fazer tantas revisões. E além disso, você vai aprender melhor o tópico, porque você passa a ter uma visão holística desse assunto e do conhecimento em geral. Então vamos para um exemplo prático. Você vai lá e está estudando ciclos biogeoquímicos e você está no ciclo do nitrogênio. Quando você estiver no ciclo do nitrogênio, você já quer estudar o próprio ciclo, mas você também quer estudar as características do elemento nitrogênio, você quer estudar o que é amônia e possivelmente o que é base, você quer estudar a fabricação da amônia, você quer estudar os decompositores de biologia, porque tem um papel muito importante no ciclo do nitrogênio. E além disso, você já quer ver onde é encontrado e as coisas que são feitas com nitrogênio. Então você também já estuda ácido nucleico, já estuda aminoácido. E aí eu falei vários assuntos diferentes, de várias matérias, mas tudo faz sentido de ser estudado quando você estiver estudando o ciclo do nitrogênio. E aí você pode até argumentar que esse estudo do ciclo do nitrogênio vai ficar muito maior do que seria estudando apenas o ciclo do nitrogênio. Mas você tem que ter em mente que ele ainda vai ficar muito menor do que se você estudar todos esses assuntos separadamente. E você ainda vai ter o bônus de estar aprendendo esse assunto muito melhor que as outras pessoas, porque você está estudando com um foco nessa conexão entre as matérias, que é o que os vestibulares gostam atualmente. Então essa é a terceira técnica e é muito fácil de ser implementada. Sempre que você estiver estudando algo e surgir um outro assunto nesse algo, você vai dar uma olhada nesse outro assunto também. Uma hora você fica até rápido em fazer isso. Então é isso, já te falei 3 técnicas, essas são as mais importantes e fáceis de serem implementadas e você pode colocar em prática hoje mesmo. Você já vai estudar muito mais em menos tempo. Mas vamos para a quarta técnica, que é um pouco mais difícil, mas também te dá muito tempo na hora de estudar, que é a leitura dinâmica. E eu não vou ficar aqui o vídeo inteiro falando disso, mas eu vou tentar te explicar de um jeito super simples
para você entender o que é central na leitura dinâmica e começar a tentar colocar em prática isso. Então vamos usar como exemplo a redação do Enem. Você tem que fazer a redação do Enem, ela vai ter cerca de 30 linhas, só que você tem que ter em mente que dessas 30 linhas só tem 4 frases que importam na sua redação. E aqui eu não estou falando do ponto de vista de tirar uma nota alta em redação e do ponto de vista de corrigir sua redação, mas eu estou falando que do ponto de vista de entender o que foi dito na sua redação, só 4 frases importam. A sua tese, o seu argumento 1, seu argumento 2 e sua proposta de intervenção. Todo o resto é meio que decoração. É algo que você faz para juntar as frases, é algo que você faz para ilustrar o seu argumento, mas é meio inútil do ponto de vista de entender o que foi dito. O que importa para você entender o que foi dito na redação são essas 4 frases. Então você tem 4 frases importantes e mais 20 linhas que estão lá no texto à toa. E de novo, elas não estão à toa do ponto de vista de ir bem na redação. Tudo tem um sentido de estar lá. Mas no ponto de vista de interpretar o que foi dito, elas são meio inúteis. E a leitura dinâmica é aquela leitura que você consegue, ao ler um texto, ignorar toda essa decoração. Então você não precisa ficar lendo as conjunções, você não precisa ficar lendo todos os exemplos, você precisa entender qual foi o argumento central daquele parágrafo. E aí esse argumento central a gente chama de tópico frasal do parágrafo, que é como se fosse uma mini tese para o parágrafo. Da mesma forma que você tem uma tese para a redação inteira, para cada parágrafo você tem uma mini tese. Se você conseguir sempre ler a mini tese de cada parágrafo, você vai ler um texto muito mais rapidamente. É claro que para perguntas que estão te perguntando sobre estética, sobre estilo, é mais importante você ver tudo, porque ele quer justamente saber quais recursos expressivos o autor usou para argumentar. Mas não é o argumento em si, entendeu? É uma decoração do argumento. Então, durante a prova, é meio arriscado você usar a leitura dinâmica, isso pode te tirar pontos. Mas para você aprender uma matéria, ler um texto e saber do que esse texto se trata, para estudar biologia, por exemplo, para estudar química, para estudar geografia, para estudar história, tem muita decoração nos textos. Então, você quer ler coisas sobre essas matérias para aumentar seu repertório, mas você não quer perder muito tempo lendo. E aí você tentar fazer a leitura dinâmica. Mas eu entendo que essa é uma técnica um pouco mais difícil de ser colocada em prática, mas eu acho que um primeiro passo é você entender a lógica da leitura dinâmica que eu tentei te passar aqui agora. Então vamos para a quinta técnica, e essa é mais fácil de ser implementada, e é o seguinte, né? A gente sempre tem uma discussão de devo estudar por mais tempo, devo estudar melhor, e a conclusão é que você deve fazer os dois simultaneamente. Não adianta você estudar muito tempo se você não está aprendendo, mas também não adianta ser super produtivo por apenas 20 minutos, porque você tem que estudar mais coisas para conseguir ver tudo até o Enem. Então você quer estudar o máximo de tempo possível, mas sempre sendo produtivo. E aí o que acontece no nosso estudo, quase sempre, é você começa o estudo e na primeira hora você está super ligado e aprende muito mais que nas outras horas que você começa a cansar. Então, o que você quer fazer nos seus estudos é tentar manter essa energia e esse ânimo que você tem na primeira hora nas outras horas de estudo. E como que você faz isso? Você começa a estudar e tá super energia, tá empolgado, tá indo bem. Quando começar a cansar, quando você sentir que vai chegar naquele ponto de tá fazendo só por fazer, que já não aguenta mais, antes de chegar nesse cansaço, você faz uma pausa. Faz uma pausa forçada, você se obriga a fazer uma pausa de uns 5, 10 minutos, e aí você tenta voltar com seu ânimo inicial. E aí você fica tentando fazer isso o dia inteiro. Em vez de marcar que eu vou estudar por 2 horas e fazer uma pausa, esquece isso. Você tem que fazer a pausa quando você vê que você está lendo e já não está entendendo o que está escrito, quando você está demorando demais para fazer as questões e normalmente você não demora. Quando você chegar quase nesse ponto, você pausa, vai lá, respira, toma um café, se você gosta de café, come uma besteirinha, e aí você tenta voltar no máximo do seu pico. E aí, na próxima pausa, talvez você vai fazer antes. Em vez de fazer depois de 1 hora, você vai fazer depois de meia hora. Mas pelo menos você manteve o seu pico de atenção por 1h30, não por 1 hora apenas. E aí você faz várias vezes isso durante o estudo e fica tentando manter esse pico de atenção. Porque uma coisa que você tem que ter em mente sempre é que quando você está estudando por estudar, naquele momento de cansaço, e no geral você fica grande parte da tarde fazendo isso, é simplesmente um estudo que não compensa, você não está aprendendo quase nada, você não vai lembrar quase nada depois. Esse negócio de aprender por osmose é fake. Você tem que estar com uma ótima atenção para
aprender aquilo direito e se lembrar depois do que você estudou. Então é isso, não cai nessa de ficar estudando de qualquer jeito. É melhor fazer uma pausa do que estudar de qualquer jeito. Mas a quinta técnica era essa, então você já tem 5 técnicas para ficar mais produtivo. Vamos voltar para as 2 perguntas que eu comecei falando no vídeo. E para responder essas 2 perguntas, você vai precisar da primeira, da segunda e da terceira técnica, e é por isso que eu deixei as perguntas para o final. E de novo, essas perguntas e as respostas para essas perguntas só vão se aproximar de metade da matéria do Enem se as respostas forem extremamente detalhadas, e é por isso que você precisa das 3 primeiras técnicas. E a primeira pergunta é a seguinte: como que dos primeiros átomos após o Big Bang surgiu, depois de milhões de anos, o primeiro Homo sapiens? E essa é uma pergunta razoavelmente curta, mas a resposta para ela é gigantesca, exige uma visão holística, exige que você faça perguntas direcionadas e exige que você estude muito em pouco tempo, porque você é capaz de dar essa resposta em pouco tempo. Então seria meio que um mutirão para você entender quase que a área de natureza inteira. E aí, para dar um resumo muito breve, mas muito breve mesmo, se você quiser saber mais sobre esse assunto, tem o meu vídeo de recomendação de livros de natureza, que basicamente estão respondendo essa pergunta, eu vou deixar aqui o link. Mas assim, você tinha lá os primeiros átomos. Como que os primeiros átomos se agruparam? Como que o agrupamento desses primeiros átomos gerou as primeiras estrelas? Como que as primeiras estrelas geraram outros elementos além do hidrogênio e do hélio. E aí como que esses elementos e as estrelas geraram os planetas, e aí dentro do planeta você vai ter a composição dos planetas, como que foram formadas as primeiras moléculas um pouco mais complexas, e aí como que essas moléculas mais complexas com o tempo geraram moléculas ainda mais complexas, e aí surgem os carboidratos, as proteínas, os ácidos nucleicos, as gorduras, e como que a união dessas coisas num certo contexto, gerou o primeiro organismo unicelular. E aí, a partir do primeiro organismo unicelular, você tem toda a biologia, aí você tem a composição das células, você tem a evolução, você tem a genética, até que em determinado ponto chega o Homo sapiens. Então essa é a primeira resposta para a primeira pergunta. Claro que você tem que saber todos os detalhes para ser considerado a matéria do Enem. Então você tem que saber o que é ligação química, você tem que saber o que é força intermolecular, você tem que saber o que é uma molécula orgânica, você tem que saber o que é uma proteína, o que é um aminoácido, você tem que saber o que é o processo de transcrição, o que é o processo de duplicação celular. Mas tudo isso é um conhecimento só. E o conhecimento é a resposta para essa pergunta. Como que do Big Bang gerou o primeiro Homo sapiens. E aí, literalmente, se você souber responder em detalhes essa pergunta o mais completa possível, você vai estar sabendo quase tudo da matéria de natureza. E é claro que isso é a parte teórica, depois você precisa fazer um monte de questão para ficar testando essa parte teórica e para ver como é que cai na prova e para melhorar seu tempo de prova. E aí vamos para a segunda pergunta. Então, para a primeira pergunta, eu tenho os livros recomendados. E se te interessar, comenta aqui que eu faço uma recomendação de livros para responder a segunda pergunta. E a segunda pergunta é o seguinte: como que dos primeiros Homo sapiens, então do primeiro grupinho lá de Homo sapiens, a gente evoluiu para um dia ter as sociedades contemporâneas e todos os problemas associados a essas sociedades? Isso basicamente, respondendo essa pergunta em detalhes, é basicamente a matéria de humanas inteira. E aí, resumidamente, de novo, tem vários livros que tentam fazer esse trabalho, e se você for capaz de responder em detalhes, você vai ter uma boa noção para a prova já para a parte de humanas, mas basicamente, você tem lá os primeiros caçadores-coletores nômades, e aí você tem a Revolução Agrícola, que é quando eles param e ficam sedentários, aí você tem as sociedades hidráulicas, depois a gente vai ter a Grécia Antiga, vai ter o Império Romano, vai ter o feudalismo, vai ter o capitalismo / revoluções industriais, e aí a gente vai se aproximando para os dias de hoje, e aí tem que conhecer todos os problemas dos dias de hoje, que tanto vem desse contexto histórico. Então a gente tem um preconceito associado ao patriarcado, associado à escravidão antigamente, a gente vai ter a macrocefalia urbana, a gente vai ter as questões ambientais, do crescimento desenfreado e todos os outros problemas também associados aos estados modernos, questão de globalização, de soberania, de guerras. Então é basicamente isso. Claro que a resposta é gigantesca, mas de novo, é uma pergunta razoavelmente curta. E aí eu queria muito usar essas 2 perguntas para ilustrar a questão da produtividade,
porque realmente respondendo essas perguntas você já vai ter uma base forte para o Enem, pelo menos para natureza e para humanas, e você tem vários livros que respondem essas duas perguntas. Então você é capaz de responder essas duas perguntas em pouquíssimo tempo, o que é extremamente produtivo. Se você quiser que eu faça uma recomendação de livros de humanas para tentar responder essa segunda pergunta, eu faço. E aqui no final desse vídeo aqui também vou deixar minha recomendação para os livros de natureza que justamente estão respondendo essa pergunta. Então por hoje é isso. Obrigado.